Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é Giovana Monteiro e começamos mais uma semana do lado B europeu aqui no Futebol na Veia, onde você fica 100% antenado sobre as principais notícias dos campeonatos exóticos do velho continente e conta com uma equipe incrível de repórteres. Mas antes de começar, se você ainda não conhece nosso site, anota aí, www.futebolnaveia.com.br. Lá você vai encontrar tudo e mais um pouco do mundo da bola. Sem mais delongas, começamos com as notícias do futebol grego com Vitor Eduardo, futebol escocês com Igor Ciconello e futebol sueco com Leandro Silva. Fala galera ligada no lado B europeu, tudo bem? Vamos agora para as notícias do futebol grego no nosso podcast. Começamos com uma notícia preocupante. A Liga Grega registrou o primeiro caso positivo de Covid-19. A pessoa faz parte do elenco do Shente FC e não teve a identidade revelada, podendo se tratar de um atleta ou membro da comissão técnica. Após o resultado do exame ser divulgado na última sexta-feira, a pessoa infectada ficará em isolamento e sob observação durante 2 semanas, obedecendo o protocolo sanitário em vigor na Grécia. Já os outros membros do elenco também ficaram em quarentena nas últimas 48 horas no hotel onde a equipe estava hospedada para enfrentar o Lamia no último sábado. Dessa forma, a partida válida pelo play-off da permanência foi adiada, podendo ocorrer nesta segunda-feira, caso os novos testes realizados no plantel tenham sido todos negativos. Citados como exemplo nas medidas de combate à pandemia, os gregos registraram no país, até o momento, 3.400 casos confirmados e 192 mortes pelo Covid-19. Falando agora sobre o mercado de transferências europeu, o volante Maurício parece estar perto de deixar o PAOK, e o provável destino seria a França. O jogador ex-Fluminense Corinthians tem contrato com o clube grego até o final deste mês, e interessa o Olympique de Marselha, no qual o treinador é um velho conhecido, o português André Vilas-Boas. Eles já trabalharam juntos no Zenit há alguns anos, e agora podem se reencontrar na equipe francesa, caso a negociação tenha um desfecho positivo. Empolgado com a possibilidade de ser dirigido novamente pelo treinador, Maurício falou que se impressionou com a capacidade de André nos tempos da Rússia e seria especial ser comandado por ele novamente. Eu sou o Vitor Eduardo e estes foram os destaques da Grécia no lado B europeu de hoje. Se cuidem e até a próxima semana! Fala nossos queridos ouvintes e vamos com as principais notícias do futebol escocês. O Dundee United, Hyde Rovers e Cove Rangers estão pedindo uma ajuda financeira dos demais clubes da SPFL nos custos do processo movido por Hirst e Park Tyson. A justificativa é que eles estão defendendo os interesses de todos. Como esperado, Mike Mellon é o novo técnico do Dundee United. Ele chega após uma compensação financeira para o Tremere e assume imediatamente os Tangerines, que seguem se preparando para a reestreia na Premiership. O tempo de contrato não foi revelado. A SPFL divulgou hoje a tabela da temporada 2020-2021 da Premiership. O Rangers estreia contra o Aberdeen. Já o Celtic fará o Flag Day em casa contra o Hamilton, reestreando na Elite. O Dundee United receberá o Johnstone. O primeiro Old Firm acontecerá no dia 17/10. E problemas para Steve Gerrard na pré-temporada dos Rangers. O zagueiro Nikola Katic sofreu uma grave lesão no joelho durante os treinos e deve desfalcar o time por bastante tempo. E após 3 dias de audiência, a justiça decidiu não seguir em frente com as reivindicações do Hirst e dos Partick Tysons contra a queda, mas o caso irá para uma arbitragem na Federação Escocesa. A decisão freou o ímpeto dos clubes, que eles mesmo assim disseram ir até o fim. Eu sou Igor Ciconello e falo para o lado B europeu. Para claro. E aí galera do lado B europeu, tudo bem com vocês? O boletim semanal do futebol sueco destaca o início da 6ª rodada, que se iniciou neste domingo, da principal liga do país. Então vamos lá. O líder da competição, o Norrköping, ainda não entrou em campo, mesmo assim mantém a liderança e agora é acompanhado da sensação do campeonato, o Sirius, que venceu em casa o Örebro por 2-1, assumindo a vice-liderança. A decepção da rodada vai para o tradicional Malmö, que perdeu fora de casa para o Elfsborg por 1-0 e se distancia na classificação, ficando a 4 pontos do líder com um jogo a mais. E esse foi o boletim semanal sueco.
Sou Leandro Correia para o lado B europeu. Pessoal, a coisa tá séria. Desejamos que quem quer que seja se recupere logo e possa voltar aos campos. E no futebol escocês a coisa também não tá muito boa, né? Se não é o corona, é política, tá parecendo o Brasil. No sueco, a zebra tá dando as caras. Mas vamos continuar com o nosso giro de notícias. Passo a bola para Caio César com o futebol austríaco, Gabriel Ricardo com o futebol suíço e Léo Lopes com o futebol dinamarquês. Agora com as notícias do campeonato austríaco, chegamos ao término da competição. O Salzburg foi mais uma vez imparável e conquistou o torneio de forma absoluta, terminando com 22 pontos de vantagem para o Rapid Viena. Com esse feito, a equipe chega aos 14 títulos nacionais, sendo 11 deles de forma consecutiva. Desse modo, a franquia da Red Bull não sabe o que é perder a Bundesliga austríaca desde a temporada 2005-2006, criando uma hegemonia inquestionável no país. No entanto, vale ressaltar o mérito de dois jogadores do Wolfsberger. Trata-se do atacante Weissman, que foi artilheiro da competição com 30 gols, assim como o veterano Michael Landley, que foi o líder de assistência com 17 passes para gols. São feitos incríveis, visto que o Salzburg foi predominante ofensivamente falando. Para concluir, na próxima semana teremos as semifinais válidas pelos playoffs do rebaixamento. O primeiro confronto será entre Alça Viena e Altat. Já que a melhor campanha foi do Alça Viena, ele terá como vantagem decidir o jogo em casa. Eu sou Caio César do lado B europeu e essas notícias do campeonato austríaco. Até a próxima! Fala pessoal do podcast Lado B europeu, tudo bom com vocês? Mais um boletim de notícias do futebol suíço, vamos lá? Nesta semana, a 28ª rodada da Super League foi concluída. Dessa forma, o destaque ficou por conta do St. Gallen, que retornou à liderança do campeonato após ter caído uma posição na rodada passada. Os Gallens venceram em casa o Sion pelo placar de 2-1. Demirovic foi o destaque, pois fez 2 gols dos líderes suíços. Ademais, na rodada, o Young Boys, que agora é vice-líder, venceu e convenceu também, ganhando do Lugano pelo placar de 3-0. Porém, os Youngs ficam ainda a 2 pontos do St. Gallen, mas estão na briga pela liderança e pela vaga na Champions League. A negociação que agitou o mercado suíço nas últimas semanas e nos últimos dias foi a do atacante brasileiro Arthur Cabral. Após ter sua venda concretizada ao Basel, o jovem jogador deu declarações animadoras para a torcida do clube. De acordo com o Camisa 9, o objetivo dele é fazer história no Basel e, consequentemente, no futebol suíço. Isso dá muitas esperanças para os torcedores do time da Basileia, que podem prever um grande futuro pela frente. Meu nome é Gabriel Ricardo e essas foram as principais notícias do futebol suíço. Até semana que vem. A Superliga dinamarquesa já se encaminha para o seu fim, e com os jogos da rodada de número 31 disputada nesse fim de semana, o campeonato já sofreu algumas definições. E começando pelos jogos do grupo do rebaixamento, o Sonderjyske empatou em 1-1 com o Odense. O Silkeborg em casa recebeu o Lyngby e venceu por 2-0. O Esbjerg em casa perdeu para o Horsens por 2-1. E o Randers visitou o Hobro e venceu por 3-2. E com esses resultados do grupo do rebaixamento, o Odense garantiu vaga para os playoffs da Liga Europa. E o Silkeborg foi rebaixado para a primeira divisão dinamarquesa. Já no grupo 2, o Horsens e o Randers garantiram vaga na Liga Europa. O Hobro vai disputar os playoffs do rebaixamento e o Esbjerg foi matematicamente rebaixado. Já os resultados do hexagonal final das equipes que brigam pelo título, o Nord-Jylland perdeu por 1-0 para o Midtjylland, líder da competição. O Aarhus venceu por 1-0 do Copenhagen e o Aalborg venceu o Brøndby por 2-0. Com esses resultados, o Midtjylland continua líder isolado da competição com 75 pontos. Logo atrás vem o Copenhagen com 61. Porém, com a derrota, o Copenhagen ficou apenas 4 pontos do terceiro colocado, o Aarhus. Logo atrás do Aarhus vem o Brøndby com 48 pontos. O Nord-Jylland é o quinto colocado com 45
e o sexto é o Halborg com 44. Eu sou o Leonardo Lopes e essas foram as últimas notícias do futebol dinamarquês que você acompanhou aqui no canal do Futebol na Veia no podcast do Lado B Europeu. E na semana passada eu disse que o Salzburg estava quase com a taça nas mãos. E não é que o time vingou mesmo? Mais uma para conta desse grande clube. E no suíço não tem nada definido com essa grande mudança de líder. E por fim, o dinamarquês vai chegando ao fim, mas as notícias não vão parar, hein? Bom, e finalizando o nosso podcast número 4, eu chamo Ian Felipe com o futebol norueguês e Alexandre Vieira com o futebol polonês. Halo, ouvintes! A sexta rodada da Eliteserien, a Liga Norueguesa, ocorreu esse final de semana. No sábado, o Start empatou em 1-1 contra o Viking. E o Vålerenga também empatou em 2-2 contra o Ålesund. Já no domingo, Sandefjord perdeu em casa para o Sarpsborg 08 por 3-0. Bodo Glimt, o líder do campeonato, goleou o Brann. Ele segue invicto no campeonato e com 100% de aproveitamento. O Strømsgodset empatou em 2-2 contra o Kristiansund de BK. O Molde, vice-líder, com 2 pontos a menos que o Bodo, ganhou de 2-1 do Mjøndalen. O Odd Greenland empatou 0-0 contra o Haugesund. E fora de casa, o Rosenborg bateu por 3-0 o Stabæk. Rosenborg é uma das decepções por enquanto, que ocupa a 7ª colocação e era visto como um dos favoritos ao título. Eu sou o Ian Felipe e falo para o Lado B Europeu. Olá galera do Lado B Europeu, vamos dar um giro pelos destaques da semana do futebol polonês? A gente começa por mais uma rodada da Liga Ekstraklasa e alguns de seus resultados mais importantes. Começando pelo líder, Legia Varsóvia, que precisava apenas de um empate para sagrar-se campeão e perdeu para o Lech Poznan por 2-1. Dessa forma, o grito de campeão ainda segue entalado, porém muito próximo de sair, já que o Legia precisa apenas de um ponto entre 9 possíveis. Outra boa partida foi entre o Piast e o Slask, segundo e terceiro colocados da liga, respectivamente. Mesmo com o Slask dominando o jogo, foi o Piast quem venceu por 1-0 e se manteve segundo na tabela. Olhando agora para a parte de baixo, o lanterna LKS Lodz perdeu mais uma vez. Dessa vez foi para o Wisła Cracóvia e continua com apenas 21 pontos, matematicamente confirmando seu rebaixamento. Em outra partida da parte de baixo, os dois últimos colocados, Corona Kielce e o Varga Vinha, empataram em 1-1 e continuam numa situação complicada, estando a 5 e 6 pontos de ficar fora da zona de rebaixamento, respectivamente. A polêmica da rodada ficou por parte da torcida do Legia Varsóvia, que antes da partida contra o Lech Poznan estendeu uma bandeira com a imagem do narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Agora falando um pouco sobre transferências, temos o caso do jogador Alan Turgeman. O atleta pertence ao Austria Viena e está emprestado ao Wisła Cracóvia desde fevereiro. Nos últimos 2 jogos, Turgeman marcou 3 gols, totalizando 4 gols em 7 jogos. Dessa forma, imaginava-se que o atleta retornaria para Viena, porém ele já deixou claro que pretende ficar em Cracóvia para a próxima temporada. Eu sou o Alexandre Vieira e essas foram as notícias da semana do futebol polonês para o Lado B Europeu. Muito obrigada a todos os nossos grandes repórteres pelas informações. Chegamos ao fim, mas antes de ir, se estiver nos ouvindo pelo YouTube, já deixa aquele comentário, um joinha e se inscreva no canal. Se estiver pelo Spotify ou pelo Anchor, aproveita e já segue a gente aí. E também nos siga no Instagram, @futebolnaveia.br e no Twitter, @FNVBR. Ah, e não se esqueça de entrar no nosso site, viu? www.futebolnaveia.com.br para você ficar super informado sobre o mundo do futebol. Eu sou Giovana Monteiro, me despeço de vocês, até semana que vem. Tchau!